Bom dia, professor. Bom dia, turma. É, eu sou Ítalo Vinícius. Esse é meu trabalho, né? Traffic Sign Detection. Eu estou fazendo o trabalho junto com o Guilherme. A gente está fazendo em dupla. E os nossos objetivos nesse trabalho é detectar placas em si e conseguir pegar a informação delas, né? Vou começar aqui o trabalho falando sobre um pouco do estado da arte de reconhecimento de visão computacional ou reconhecimento de objetos em si. É, as primeiras arquiteturas que a gente tem para poder reconhecer placas ou reconhecer objetos, elas primeiramente utilizavam visão computacional, né? Ainda utilizam muitas das vezes, mas a partir disso a gente enfrenta vários problemas, como hard coding, que seria fazer códigos específicos para poder identificar certos objetos, filtros diferentes que a gente tem que aplicar, encontrar números exatos, né, para certos filtros, para certos thresholds, e depois disso vem as redes convolucionais, né, baseadas em regiões, em que elas são as primeiras a criar as primeiras formas de bounding box, né, que seria caixas ao redor do objeto, só que ela demanda muito recurso computacional, porque existe muita aplicação de modelos diferentes numa mesma imagem. Então, é meio que um sistema pseudo tempo real, ou seja, a gente não consegue aplicar isso num contexto real, e principalmente um carro, né? Depois veio o Iolo. O Iolo, ele trouxe uma nova visão sobre detecção de objetos, né? E é uma pipeline que não é tão complexa para poder implementar à mão de uma vez. E ela é extremamente rápida. Ela também tem os problemas dela, né? Tem os defeitos, e dentre eles seria o erro de localização, né? Só que é menos provável de identificar falsos negativos no fundo, coisas assim. O objetivo é reconhecer as placas de trânsito dentro do Carla Simulator, o objetivo do nosso projeto, aplicando o IOLO e lidando com a informação recebida. Então, como que a gente faria isso? A gente reconheceria as placas utilizando o IOLO e depois a gente aplicaria a gente no início, né, isso aqui foi nossa primeira apresentação, a gente ainda não sabia como que a gente ia traduzir essa informação. E eu falo agora um pouco sobre o IOLO, né, que é o IOLO. O IOLO, ele é um framework de redes neurais de reconhecimento de objetos, em que ele está hospedado na Darknet. Ele é um modelo de reconhecimento de objetos feito em tempo real, e ele consegue predizer qual que é o tipo de objeto e onde está localizado aquele objeto na imagem. A gente aqui utiliza um modelo muito pequeno do YOLO, que é o Tiny Model, e isso veio na terceira, e também a gente está utilizando a terceira versão do YOLO. Isso aqui é um exemplo de como o YOLO funciona. A gente já falou isso nas apresentações anteriores. Ele reconhece os objetos a partir de uma bounding box e consegue descrevê-la e descrever também qual que é a classe. O Carla, ele é um simulator open source, né? Como a gente já sabe e já soube nas aulas anteriores que o senhor mostrou quais são os simuladores. E o Carla, ele tem um detalhe muito bom, que a gente consegue controlar muitas variáveis do ambiente, ou seja, a gente consegue controlar qual carro que a gente está utilizando, a gente consegue pegar vários dados dessa interface do Carla, a gente consegue utilizar tipos de radares diferentes, LiDARs, RGB sensor, né, que seria uma câmera no caso, e mapas de profundidade, e câmera de profundidade, né. A nossa implementação no Carla, ela foi feita a partir de um repositório que a gente listou na documentação, que é que o autor ele utiliza um tiny model, né, um modelo pequeno,
de reconhecimento de objetos e ele aplica isso no Carla em cima do Pygame, rodando no manual, né? Aqui a gente consegue identificar uma imagem que o Guilherme ele retirou de quando ele estava rodando, de uma identificação aqui de uma placa. A gente está usando esse algoritmo, YOLO V3 Object Detection.py, e vocês podem ter acesso tanto aqui nas referências da apresentação, quanto na referência da documentação. Tem muitos tipos de delay, né? Porque primeiro ele precisa armazenar todas as imagens do Carla para depois aplicar o YOLO, e aí a gente consegue o resultado atual. O desenvolvimento do projeto tinha como foco identificar as placas de trânsito, converter informação e avisar informação, né? A gente pensou vários modos de poder avisar informação. A gente pensou em aplicar essa informação ou simplesmente mostrar a informação na tela. E mostrar a informação na tela do que aplicar, porque aplicar seria um escopo diferente, que criaria novos problemas de verificar velocidade do carro, dirigibilidade e freagem do carro em si. Esse aqui foi aquela imagem que eu mostrei anteriormente, em que a gente consegue identificar a placa, e aí a gente utilizou certas ferramentas para poder facilitar essa manipulação dessas imagens. Aqui foi a nossa apresentação média, né? Que a gente ainda não tinha conhecimento de como que a gente pegava essas informações, que seria a localização da Bounding Box, e como é que a gente pega a informação daquela certa Bounding Box. E qual que é uma distância certa para poder reconhecer o texto. A gente estava pensando em utilizar um threshold, né? Ou utilizar a acurácia do objeto. E foi aí que a gente conseguiu cortar as imagens, porque o que retorna para a gente do YOLO é uma lista de posições x, y, ou seja, posições cartesianas da imagem e a distância dessas dimensões, ou seja, a gente consegue descrever imagens em cada frame, imagens não, crops de cada frame do objeto. E aí, para fazer isso, a gente teve que fazer uma filtragem de todas as classes que nos retornavam. Então, a gente fez um filtro das classes que nos estavam retornando, e aí a gente deixou passar somente as classes que tinham a legenda Stop Traffic Sign, né? Porque o Tiny Version do YOLO, ele só reconhece esse tipo de placa. Só que aí ele não reconhece só placas de pare, né? A classe só é definida como pare. Mas aí ele reconhece todos os tipos de velocidade e também de pare. Como que a gente converte a informação? A gente queria resgatar aquela imagem e a gente queria passar para a API do Cloud Vision, né? Que seria a API do Google que transformava o texto de uma imagem em um texto que a gente poderia ler, vamos supor assim, que o computador poderia reconhecer. E a gente estava pensando em usar a Google API para poder fazer isso, a Vision API, na verdade. E aí foi quando o professor ele falou e ele está totalmente certo, né? Imagina se existem dificuldades de conexão do carro. O que aconteceria? A gente pensou naquilo e ele nos deu a opção de usar o Tesseract, né? O Tesseract ele é uma ferramenta open source iniciada pelo Google, mas ainda não mantida, em que ele tem a mesma função. Ele utiliza OCR, né? Ele não usa só machine learning, ele usa primeiramente OCR e depois no Tesseract 4, que é a versão que a gente está utilizando, ele também utiliza LSTM e ele consegue converter aquele texto da imagem para um texto em que o computador consegue ler. A gente escolheu a versão do Tesseract 4 porque ele nos deu melhores resultados, não foi melhores comparados à versão 3, né? Porque a versão 3 a gente tentava aplicar em dados que a gente hospedou no GitHub também, e a gente não tinha nenhum resultado. Já o Tesseract 4, quando a gente tentou aplicar ele em cima dos dados que a gente já tinha,
a gente conseguiu ter mais resultados em si. A gente utilizou o PyTesseract, né, que é o Tesseract focado no, no... Na verdade, esse slide aqui ele está repetindo, foi um erro aqui no Overleaf, mas a gente utilizou o PyTesseract porque é a ferramenta do Tesseract que é usada dentro do Python, basicamente é isso. Aqui é o flow de como funciona o Tesseract em si. A gente tem um pedido, uma requisição de uma API, que seria a requisição da função, né? Basicamente, a gente dá como parâmetro a imagem. E aí existe um pré-processamento dessa imagem, por isso que a gente não quis mexer tanto na imagem, ou seja, aumentar tamanhos, aumentar dimensões e coisas assim, porque a gente sabia que já dentro do Tesseract havia esse tipo de ferramenta. Aqui, dentro do Tesseract OCR Engine, ele aplica o Leptônica, que seria uma ferramenta open source para poder manipular imagens, e também o dataset do Tesseract já treinado. Aqui acontece um pós-processamento dessa informação que nos retorna um texto. A gente usou a função do PyTesseract ImageToString, né? Ela se auto-explica, é auto-explicativa, em que a gente converte, dá como entrada uma imagem e nos retorna uma string. Mas quais foram os problemas enfrentados? Muitas das vezes em que a gente aplicava imagens que a gente minerou, né? Imagens que a gente conseguiu armazenar no nosso computador e tentar aplicar nessa função, a gente conseguia resultados muito errados, muito errôneos, assim, porque muitas vezes não resultava nada, uma string vazia, ou uma string com letras perdidas. Então, como é que a gente fez para poder driblar esse problema? A gente criou um dicionário e a gente verifica quais são as letras que existem naquela string, e aí se ele verificar que existe um T, a gente printa um stop, se verificar que existe um P, a gente printa stop também, e a gente escolheu o T e o P porque são as letras mais distantes dos outros números, né? Do 3, do 6 e do 9. E a gente definiu também só essas placas 3, 6 e 9, porque são as placas que são as específicas do mapa que a gente está utilizando, tá um 5, né, do Carla, e a gente conseguiu bons resultados. Basicamente, aqui é o flow de como que está funcionando toda essa aplicação. A gente tem o carro rodando, a gente pega os dados do RGB, da câmera, no caso, a gente aplica o processamento do YOLO, que nos vai retornar o Traffic Sign Detection, né, a detecção de placas. A gente insere isso no Deep Text Recognition, né, que seria o Tesseract, e aí a gente passa para a API do Carla, que também faz parte do YOLO Processing, porque elas estão mescladas meio que nesse arquivo, que nesse script que a gente está utilizando do YOLO. E aí a gente faz esse ciclo continuamente. Enquanto não achar uma placa, ele vai continuar essa informação, quando achar, vai printar no console. A conclusão, a gente chega aqui que a gente conseguiu atingir os pontos que a gente estava querendo. A gente pensou muito e decidiu não aplicar a informação da placa no Carla, porque é um escopo de problema diferente, então iria dificultar mais o nosso trabalho. E em relação à detecção de texto, eu acho que a gente se saiu muito bem das imagens, e a detecção de placas basicamente já estava meio caminho andado. A única parte que a gente precisava era verificar como que a gente conseguia cortar as imagens, passar essas imagens dentro de uma função que reconhecia o texto. Agora eu vou parar a gravação aqui e o Guilherme vai mostrar esse script funcionando. Então, bom dia a todos, eu sou o Guilherme e agora eu vou compartilhar minha tela aqui, espero que todos consigam ver com qualidade. Assim que compartilhar, você me avisa aí. Tá compartilhando já, Guilherme, pode apresentar. Tá bom. Então, primeiramente eu vou mostrar aqui alguns resultados que a gente obteve. Eu consegui rodar o simulador numa resolução alta, fazendo a instalação pelo Windows, e consegui ter esses resultados. Que, no caso, eu não vou conseguir apresentar esses resultados nessa qualidade aqui para vocês, porque seria inviável. Por conta do hardware e pelo próprio Pygame utilizar a CPU do computador para rodar. E ficaria inviável de demonstrar para vocês.
Aqui é um exemplo de uma placa de 90 detectada, e aqui acima é printado na tela, que seria meio que um warning para o condutor de qual é a velocidade da via que ele está percorrendo, né? Aqui seria uma placa de 90, aqui uma placa de pare, onde ele faz essa detecção corretamente da placa e tudo mais, e aplica esse warning aqui para o condutor. E aqui uma placa de 30. Então, agora irei falar um pouco mais da nossa implementação. Vou abrir aqui o Visual Studio. E, primeiramente, seguimos esses passos. O YOLO faz o reconhecimento das bounding box, dos objetos, né? Como o Ítalo já explicou muito bem para a gente. E, após isso, a gente faz uma filtragem apenas pelas placas de trânsito. A gente aplica essa função Filter Traffic Sign-In, que ele, pela label resultada pelo YOLO de Stop Sign-In, ele consegue fazer esse filtro para a gente e reconhecer apenas essas placas. E depois, após isso, é feito um crop dessa imagem. É feito um crop dessa imagem para ela ser pós-processada e passando por uma função do Tesseract, ele consegue converter essa imagem para a gente para string. E após isso, como o Ítalo já mencionou, a gente também faz uma questão do dicionário para fazer esse reconhecimento, né? E se esse processamento nos retorna algo, a gente consegue transformar esses dados e representar no Carla, de forma de warnings para o condutor. Então, agora irei mostrar na prática mesmo como o software está funcionando. Eu peço desculpas aqui pela resolução, que realmente é o que eu consigo apresentar aqui para vocês. Aqui é uma via que está aqui sendo representada por 30. Aqui está vendo que ele está conseguindo printar para a gente os resultados dessa placa, fazendo o reconhecimento da string, né? E conseguindo apontar para a gente aqui, por forma de um warning aqui para o condutor. E ao fim dessa via, ele ainda continua demonstrando que é uma via de 30 km, né? Agora eu vou fazer a curva aqui para reconhecer outra placa. A gente não quis aplicar o piloto automático, porque seria complicadíssimo, né? Para ele ficar andando por todo o mapa. E são poucas placas ainda, mesmo sendo essa Town 5 possui bastante placas, muitas placas. Mesmo assim, se a gente colocasse o piloto automático aqui, ele ficaria muito tempo sem detectar nenhuma placa, né? E por isso, para demonstrar aqui para vocês, eu preferi conduzir mesmo aqui. Então, a gente pode observar aqui que quando ele reconheceu essa placa de stop, ele já automaticamente apareceu aqui na tela. E lembrando que temos limitações de hardware, né? E por isso pode ocorrer alguns travamentos e pela baixa qualidade pode haver alguma dificuldade no reconhecimento. Mas a gente consegue demonstrar aqui o modelo. Eu posso tentar encontrar outro tipo de placa aqui no mapa. Aqui encontro uma placa de 90 km. Aí, por conta da resolução e também por causa dessa limitação do hardware, pode haver alguma parte errônea aqui, uma dificuldade mesmo nesse processamento. Mas ele consegue nos dar exatamente as nossas saídas e eu acho que essa é a proposta que a gente teve. Inicialmente, a gente queria fazer tudo isso de forma automática, né, para o próprio carro reduzir a velocidade, parar nas placas de pare e tudo mais. Mas eu acho que a gente conseguiu coletar alguns bons resultados aqui. E eu acho que é basicamente isso. Obrigado. Obrigado, professor.